Estamos em mais um quadro do Afetadas e hoje o depoimento. Ele também tem um tom de confissão, mas eu acredito que a imensa maioria das mulheres vai se identificar com esse depoimento. A verdade é que toda mulher, em algum momento da sua própria vida, lidou com essa questão, mas ela é tão vergonhosa, tão vergonhosa, tão vergonhosa, que a nossa tendência é silenciar. Só que é uma questão geral. Então eu agradeço muito a leitora que enviou esse depoimento, porque eu tenho certeza absoluta que você que está aí do outro lado também vai se identificar com ele. Ela fala o seguinte: Petit, eu tenho 35 anos. Me sinto presa dentro de mim mesma. É como se houvesse uma voz dentro da minha cabeça, um juiz implacável que nunca me deixa em paz. Cada decisão que eu tento tomar vem acompanhada de um coro de críticas. Você não é boa, você não é capaz, você vai fracassar. Olha só o tempo que já perdeu. É muito curioso como ela descreve isso. E como diversas outras mulheres me relatam que escutam exatamente essa voz dizendo esses termos. E vocês vão ficar chocadas com o que eu vou mostrar logo mais. Olha só, eu tenho sonhos, muito, até. Já pensei em mudar de carreira, abrir meu próprio negócio, até mesmo voltar a estudar. Mas sempre que dou o primeiro passo, essa voz me puxa de volta. Ela me lembra de todas as vezes em que falhei, de como sou irresponsável por querer arriscar, de como os outros são mais capazes do que eu. É um tirano que vive dentro de mim e obedeço sem perceber. Eu adoro esse grau de honestidade que muitas de vocês têm, porque a honestidade, ela é o primeiro passo para a verdadeira mudança. Conversar com mulheres e perceber, né, as mulheres perdendo a vergonha de assumir que existe dentro de si um tirano que não deixa ela se movimentar ou que faz com que ela tenha que provar o tempo todo aos outros que ela é boa o suficiente, é de uma extrema coragem. Poucas mulheres têm essa capacidade de admitir para si, né, e para uma outra pessoa, no caso eu, essa realidade interna, porque eu entendo, gente, é muito humilhante você dizer que você não consegue se movimentar, porque existe dentro de si uma voz que te coloca para baixo. Essa sensação de humilhação faz com que a gente cale a boca. Só que calar essa boca não vai possibilitar nossa libertação. É muito importante que cada uma de nós admita que também escuta essa voz. Porque no momento em que centenas, dezenas, milhares de mulheres admitirem que essa voz existe e que ela, né, é sentida, ouvida coletivamente, a gente vai poder então começar a discutir mais seriamente esse problema para poder mudar. E olha só o que ela fala. O mais frustrante é que racionalmente eu sei que eu sou capaz. Claro que é. Meus amigos dizem que eu sou inteligente, que eu tenho talento, que eu poderia fazer qualquer coisa. Mas dentro de mim há esse medo constante de errar, de ser julgada, de me expor. E então eu não faço nada. Fico paralisada, vivendo uma vida que não me faz feliz, mas que ao mesmo tempo me dá a ilusão da segurança. E o tempo passa, e eu continuo aqui, esperando que algo mude, mas sem saber como calar essa voz que me mantém presa. Bora discutir esse depoimento a partir e à luz da psicologia analítica. Quem nomeou esse fenômeno, essa voz que existe no psiquismo feminino, foi o Carl Jung. E logo em seguida, diversas colaboradoras, né, que contribuíram muito para o seu trabalho,
como a sua esposa, a Amy Jung, outra colaboradora, a Barbara Hanna, a Marie von Franz, e também uma que eu vou citar aqui, que é a Barbara Black. E aí vocês vão entender o porquê eu vou citar essa autora. Todas essas colaboradoras, né, pesquisadoras junguianas, que se interessam pela realidade e pelo psiquismo feminino, a partir também da sua própria observação, descreveram o porquê essa voz interna existe dentro de nós. Na psicologia do Jung, ele vai dizer que existe esse princípio de uma certa polaridade. Tanto o homem teria uma natureza contrassexual, quanto a mulher também teria a natureza contrassexual. Que bora aqui falar no grosso modo, né, de um aspecto masculino. Essa voz interior que nós temos dentro da gente, que a gente ouve em tudo em crítica, ela se chama ânimos. O ânimos é a natureza contrassexual da mulher, né? É essa que podemos, de forma muito vulgar, chamar de energia masculina, e ele é um grande mensageiro no nosso psiquismo. O ânimos, ele traz para a mente diversas informações do inconsciente, mas esse ânimos é, antes de tudo, um arquétipo. E dentro dele, ele guarda informações muito importantes acerca do masculino. No seu aspecto negativo, o ânimos, ele é um homem abusivo, um homem tirânico. Ele é um homem extremamente controlador e possessivo. E como ele é o mensageiro da psique, nós mulheres que pela primeira vez na história estamos tendo uma oportunidade de se realizar, de ocupar espaço no mercado de trabalho, de criar coisas. A gente está tendo, né, na nossa jornada de individuação, a oportunidade de enfrentar dentro de nós mesmas determinados complexos. Durante muito tempo na história, né, e a Barbara Hanna maravilhosamente vai falar que esse problema do ânimos tirânico é um problema principalmente da mulher moderna, porque durante muito tempo da história, nós, mulheres, ficamos presas a determinados papéis sociais, né? A uma performance de uma feminilidade, onde a gente basicamente reproduzia o que a gente aprendia da nossa mãe. Então a gente estava muito presa a esse ambiente maternal. Quando a mulher começa a ir para o mercado do trabalho, quando ela quer realizar seus sonhos, suas coisas e precisa de ação, ela começa a desenvolver esse ânimo dentro dela. E essa é a nossa grande barreira. Primeiro, porque a gente não tem consciência do que de fato é essa voz, a gente não consegue lidar com ela. Eu vou ler aqui uma passagem, né, da Barbara Black, que ela fala o seguinte. Ela fala, né, sobre o ânimos. As histórias oferecem, né, as histórias de amor oferecem abundantes retratos gloriosos de homens do tipo ânimos positivo. Mas, infelizmente, as mulheres frequentemente encontram o ânimos em seu aspecto negativo, como crítico, juiz, sádico, mágico e do mal. Em resumo, um bastardo. Seu modo operandi é informar a mulher, nos termos mais pessoais e acurados, que ela não vale nada. É desprezível, burra, feia, mal amada, incapaz, um fracasso. O ataque do ânimos é ouvido como uma voz ou uma atitude interior crítica, negativa, ou é sentido como dor, tensão e rigidez, frequentemente nos ombros, nas costas, no pescoço e na cabeça. Como tirano, esse ânimos se torna um juiz. Ele fornece opiniões gerais irrelevantes que violentam a pessoa. Ele é inflexivelmente crítico e negativo. Conta-nos como devemos nos comportar e de que maneira devemos nos sentir. Está preocupado com o tempo e com a história.
É por isso que muitas mulheres se sentem sempre atrasadas. É por isso que a gente está o tempo todo querendo saber como a gente deve agir, como a gente deve se comportar. É por isso que somos tão perfeccionistas. É por isso que a gente não tolera os nossos próprios erros. É por isso que a gente não se sente boa o suficiente. Parece que a gente está sempre em dívida e em atraso. Todas essas angústias que nos paralisam, que fazem a gente duvidar de nós mesmas, são produzidas por esse tirano interior, que nada mais é do que o ânimos negativo. É por isso que ele é, sem dúvidas, o assunto mais urgente que uma mulher deve conhecer para conseguir, de fato, se realizar nessa vida. Porque sempre que a gente tentar construir, criar ou realizar coisas no mundo, realizar o nosso self, esse ânimos vai se apossar dele. E ele vai querer que nós estejamos a serviço das opiniões, desejos e idealizações dele. E como esse ânimos, ele tem uma característica, né, muito patriarcal, ele é construído e se desenvolve também a partir dos valores da nossa sociedade patriarcal. É por isso que ele nos exige uma performance brilhante, absoluta, perfeição. Ele é como um general que deseja que nós sejamos suas soldadas. E na medida em que a gente tenta agradar internamente, né, a esses pensamentos e opiniões desse ânimos, a gente vai se afastando de nós mesmas, e nesse afastamento de nós, a gente vai adoecendo, a gente vai empobrecendo espiritualmente. A gente fica vítima de críticas e exigências e remoendo pensamentos de que nós nunca seremos capazes. Esse ânimos adoecido, negativo, atuando enquanto um tirano, ele nos impede de viver uma relação plena com o nosso próprio corpo, com as nossas emoções, com a nossa sexualidade, com os nossos prazeres, né, com o apetite, com a comida, com os nossos desejos mais profundos. E como ele é um complexo dotado de energia e é quem nos coloca para agir no mundo, e a gente gosta, né, da sensação de estar sendo produtiva, porque ele, de fato, libera energia no nosso corpo para agir. A gente costuma ter muito medo de se livrar dele e se tornar completamente improdutiva. Esse é um medo que aparece muito dentro da clínica. Muitas mulheres, né, relatam que acham que se elas se permitirem o prazer ou a vida mais lúdica, elas vão perder o que elas já conquistou, o que elas já conquistaram. Esse tipo de medo é muito fruto, né, dos pensamentos desse ânimos. É por isso que eu resolvi fazer um workshop que vai acontecer no dia 29 de março para explicar detalhadamente como esse ânimos atua no psiquismo feminino e o que a gente precisa fazer para lidar com essa voz e transformá-la para um aspecto positivo. Porque esse ânimos, quando ele está no seu aspecto positivo, ele deixa de ser um tirano extremamente rígido e se transforma no grande guia espiritual que vai nos conduzir à realização. Eu te aguardo e te espero nesse workshop, que você possa aprender como o seu psiquismo funciona e como se tornar autônoma dentro de si mesma e da sua própria existência.